Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de junho de 2024, e eu deveria ter comentado com vocês algo que me tocou. Nesse final de semana a gente estava procurando alguma coisa para ver ali no Netflix e encontramos um documentário, acho que de alguns anos atrás, quantos anos faz, acho que nem lembro quanto tempo faz, mas é um documentário brasileiro na Netflix sobre os festivais de música da Record na década de 60. Eu vou dar o link, como sempre, os links estão no radinhodepilha.com, que está funcionando perfeitamente bem, né, no novo provedor de hospedagem. Estou super feliz, estou conseguindo migrar ainda os meus outros sites para esse outro provedor. Se alguém quiser aí uma dica, o Bluehost está parecendo uma opção bastante interessante para quem tem muitos WordPress como eu, mas voltando. Mas esse documentário sobre os festivais era alguma coisa, era uma vez em 67, alguma coisa dessas tal. Imagina, em 67 eu tinha 3 anos, muito provavelmente você e raríssimas em geral, né, não estava nada, imagina, esquece, estou chutando, mas na verdade, fazendo aqui uma digressão, quando eu dou uma olhada nas estatísticas, sobretudo do SoundCloud, aparentemente a audiência do radinho é predominantemente masculina, não sei exatamente porquê, né? E também a faixa etária está ali por volta dos 35, 40, muito interessante, mas de qualquer maneira 40 não é 60, certo? Então, 67, eu não vivi festivais da Record, eu lembro da TV Record naquela época, Canal 7 aqui em São Paulo, não é? Acho que, se eu não me engano, naquele momento, naquele tempo, a televisão já era nacional ou não? Porque nos primórdios da televisão os canais eram locais, né? Tinham canais de São Paulo, tinha canais do Rio, devagarinho você começou, sei lá, em Embratel, não sei quem foi que começou essa história, você começou a ter né, canais que eram nacionais. Eu não lembro eu acho que a Record já devia ser, provavelmente sim. É uma digressão, eu vou pesquisar, amanhã eu trago essa informação para vocês. Mas eu mesmo não tendo vivenciado, né, esses festivais da Record, porque eu era muito pequeno, a influência embalou a minha infância, embalou a minha adolescência, né? Eu acho que eu comentei com vocês, eu tenho uma newsletter no LinkedIn e mais de uma vez a inspiração para aquilo que eu escrevo toda semana nessa newsletter chamada Coffee Break vem de músicas, né? Eu não sei quanto a você, mas pelo menos acho que a minha geração, a nossa educação sentimental não foi exatamente literária, né? Levando em conta que brasileiros não leem tanto, embora em casa a leitura fosse bastante intensa, né, mas foi musical, porque a cada álbum novo do Caetano, a cada álbum novo do Chico, a cada álbum novo do Gil, nossa, aquilo era praticamente um Big Bang de emoções, né, realmente eram universos que se descortinavam, né, eu acho que eu fui, sei lá, eu fui lapidado, nem lapidado, acho que eu fui semeado, acho que é a palavra mais correta, né, por esses afetos, por essas visões de mundo, sobretudo por música, né, eu sou imensamente grato, né, então eu fiquei muito feliz quando nesse documentário aparecem cenas desse festival de 67, que está lá o Chico Buarque, novíssimo, praticamente um adolescente, né, o Caetano Veloso também super jovenzinho, o Gilberto Gil, vale lembrar, se eu não me engano, o Gilberto Gil era um executivo da GC Lever, não era alguma coisa parecida com isso? Ou de alguma outra dessas multinacionais, não sei, né? Bendita a hora que ele jogou tudo para cima, né, e se dedicou à música. Então, primeiro tem esse aspecto histórico, né, de você rever, né, mas tem entrevistas simplesmente deliciosas com pessoas que participaram e que ainda estavam vivas, né, e eu fiquei muito surpreso quando eu vi ali um professor queridíssimo, alguém que foi muito importante na minha formação, que foi o Chico de Assis. Ele foi professor da gente de roteiro na ECA, né? Ele me abriu portas, acho que o meu primeiro trabalho, o meu primeiro estágio numa produtora foi através do Chico, uma figura muito querida, já faleceu, né? Mas está lá o Chico, uma figura muito divertida, estão outras figuras, Paulinho Machado de Carvalho, né? Todos esse pessoal daquele momento, e várias coisas ali, acho que vale a pena chamar a atenção, sobretudo porque eu não tinha tanta clareza disso. A primeira delas é que esses festivais da Record,
eram basicamente entretenimento puro, né? A Record se apropriou do segmento musical naquele momento, grande parte dos artistas tinha algum tipo de contrato com a Record, a programação diária da Record girava em torno de música, programas com música, programas de auditório com música, não tinha como você escapar da TV Record se você fosse um artista, não é? E esses festivais que acabaram tendo uma notoriedade incrível, né? Surgiram grandes talentos ali, eles, na verdade, não eram exatamente um concurso dos mais limpinhos, né? Digamos que o pessoal tratava toda aquela disputa, né, como um entretenimento. E foi muito interessante ver o Paulinho Machado de Carvalho, que conduzia aquela coisa toda da Record, confessar que a inspiração para eles era a luta livre, porque quando você tinha aqueles programas de luta livre, que isso sim fez parte da minha infância, né, Telecat, aliás, o tempo que eu trabalhei em televisão, eu conhecia alguns desses caras do Telecat, pasme, não é? Mas quando você tem luta livre, você tem alguns personagens, né? Tem o bonzinho, tem o mal, tem o maluco, tem o velho, tem o novo, tem alguns estereótipos, mais ou menos como, sei lá, você pensa no SBT, você tinha um Salsifufu, Vovó Mafalda, né? Aqueles tipos humanos estereotipados. Nos festivais não foi diferente. Eles acabavam pegando ali os talentos, né, e levantando um, levantando o outro para criar uma certa dinâmica, né, para criar ali um certo apego emocional, ou mesmo que fosse repúdio emocional. Então tem que ter alguém para você torcer, tem que ter alguém para você odiar. Então tudo arquitetado segundo a velha fórmula televisiva que eu conheci por dentro. Então não foi exatamente um concurso limpinho, né? Então nunca foi, né? Os caras davam preferência ali a alguns caras que rendiam bem em termos de TV. Essa foi a primeira revelação. A segunda coisa interessante, eu não tinha muito ideia disso, é que na década de 60 a música não era só música, né? Não era a melhor música. Na verdade, você tinha ali uma batalha ideológica. Você tinha o pessoal de esquerda, na década de 60, lembre-se, ditadura, não é? Ditadura militar. O pessoal da esquerda, não, essa coisa americana de rock and roll, isso é colonialismo, a guitarra elétrica, imagina, isso é uma invasão, a gente jamais pode abrir espaço para a guitarra elétrica. E pasme, no meio da ditadura, teve uma passeata com centenas de pessoas, com faixas no Rio de Janeiro, contra a guitarra elétrica. E nessa passeata estavam, por exemplo, pessoas como a própria Elis Regina. Então você tinha ali uma pressão ideológica para tentar manter um certo nacionalismo cultural, o que é muito estranho. Para minha cabeça, a esquerda sempre foi, sei lá, o comunismo deveria ser internacionalista, eu não sei porquê, mas era simplesmente o repúdio à influência americana. Não é? Eu me lembro que quando eu era jovenzinho também namorei uma moça que era de esquerda, na casa dela tinha alguns discos, mas não tinha outros, né? E esses outros que não tinham certamente eram Mutantes, coisas com guitarra elétrica, rock and roll, Deus me livre, Jovem Guarda, não. Tinha que ter aquela coisa mais raiz, né, mais brasileira, Milton Nascimento, eventualmente Mercedes Sosa. Então, veja, a questão musical naquele momento era tensa. E, veja bem, tem um depoimento com o Chico Buarque, que é uma figura adorável também, Caetano Veloso, em que o Chico fala, olha, num certo momento, quando surge lá o Caetano com a Tropicália, e o Caetano Veloso, ele resolve trazer para dentro do festival os Mutantes para cantar com ele Alegria, Alegria, que aliás para mim foi uma revelação, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, né? Talvez a culpa de muitas insanidades que eu fiz na vida seja justamente no repertório do Gil e do Caetano. Mas, pois bem, ele foi tocar. Perdoe-me que a garganta hoje com esse ar seco está um pouco, tá raspando um pouco aqui. Mas ele foi tocar Alegria, Alegria com os Mutantes. Que, imagina, a Rita Lee, filha de americanos, né, aquele pessoal tocando guitarra com cara de Beatles, né, quem foi que trouxe também, qual foi o outro, teve uma outra música também, que trouxeram uma banda argentina de rock, não é? Então, essas provocações eram, nossa, uma polêmica danada, vaias, né? Imagina, você perdia os amigos. Então vê que polarização vem de longe, né? A esquerda é muito boa nessa coisa de polarização desde sempre. E aí o Chico Buarque confessa, né, já agora maduro, que a partir de um certo momento ele era o cara coxinha, ele era o cara antiquado, ele era o cara velho, porque agora toda a atenção estava para essa moçada do pop, do rock and roll, né, de fazer experimentos musicais,
não é? E veja que absoluta injustiça, porque o Chico é um gênio, mas o Caetano também é um gênio, o Gilberto Gil é outro, o Gilberto Gil paira, né, numa outra esfera, num outro patamar, o Gil mesmo com essa exploração de novas tendências, de novos instrumentos, tal. Ele é um cara que vai resgatar a tradição musical do Nordeste, que vai resgatar a tradição musical do Norte. O Gil, veja, essas figuras todas deviam pairar acima dessas discussões. Mas o que é interessante também, esse é outro aprendizado desse documentário para mim, é que uma hora alguém pergunta para o Chico, não, acho que para o próprio Caetano, ele descobriu no finalzinho ali, e aí você tem saudade desse tempo, porque a gente romantiza. Certo? A gente romantiza, o velho tempo dos festivais da Record, o velho tempo dos grandes gênios da música, a gente romantiza. E aí eles vão perguntar para o Chico, e aí, você tem saudade daquele tempo? O que você imagina? Que o cara fala, claro que sim, puxa vida, tempos heróicos de exploração. Aí o cara fala, não sei, eu olho de vez em quando. Aí eu falo, olha, eu era bonitinho, né? Era isso, era mais novo, mas de resto, cara, faz muito tempo, eu nem lembro mais, eu não lembro a letra. Né, passou, a letra é muito complicada, eu não lembro mais. E quando perguntam para o Caetano, a resposta é muito parecida. O Caetano, que é normalmente muito mais frontal, né, muito mais descarado para algumas respostas do que o Chico normalmente é muito político, é muito cordato. O Caetano fala, cara, eu tenho saudade de ter 20 anos. Isso, porque aos 20 anos você tem uma potência de vida, você tem uma saúde, você tem uma exuberância, tudo é possível, o seu corpo pode tudo, né? Isso, o seu amor, o seu sexo, tudo tem uma potência. Eu sinto saudade disso, porque depois você começa a envelhecer, o corpo já não é mais o mesmo, a voz não é mais a mesma, né? A cabeça não é mais a mesma. Então eu não sinto saudade daquela época, o que eu achei extremamente interessante, né? Não é que ele está tentando criar ali, aliás, isso é um outro assunto interessante também, já que a gente está falando de romantização, né? O cara não está tentando criar ali uma narrativa gloriosa e épica de si mesmo. O cara está sendo sincero. Falou, cara, legal, né? Mas o que eu sinto saudade mesmo é de ser jovem. É isso, eu sinto falta porque hoje eu estou num corpo diferente. E aliás, essa história é curiosa porque nesse final de semana papai estava aqui com a gente e papo vem, papo vai, então, papai está com 90, indo para 93 agora. E eu comentei com ele essa história. Eu falei, o Caetano, quando perguntaram para ele se ele tinha saudade da década de 60, ele falou, eu tenho saudade de ter 20 anos. E, para minha surpresa, meu pai concordou. Ele falou, olha, é muito interessante porque aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, né, ele tá esticando um pouco essa história porque ele sempre teve uma saúde de ferro, né, muita vitalidade. Ele falou, você não imagina que um dia você vai ser velho. Você não imagina que um dia essa pujança vai acabar. Você é incapaz de imaginar. E eu tendo a concordar, estou chegando aos 60 agora, mas até ampliando um pouco essa história, eu acho que a gente tem, acho que talvez isso explica a dificuldade, né, de você convencer as pessoas a fazerem menos merda, que é uma das missões do Radinho, né, tentar convencer as pessoas a fazerem menos merda, é que você, quando está mais novo, você não consegue imaginar o você do futuro. É outra pessoa, né? É outra pessoa pelo qual você não tem o menor responsabilidade, vínculo, preocupação. É outra pessoa. A gente tem uma tremenda miopia em termos de idade, até mesmo de identidade. Você acha que a sua identidade se confunde com o seu estado físico atual. Não. Aliás, tem até, eu vou fazer uma digressão aqui, até é um bom gancho para a gente sair um pouco dessa história. Tem hoje na BBC, hoje eu descobri, né, não sei quando foi publicado, mas acho que é recente, um artigo sobre mudanças no cérebro que acontecem aos 40, 50 anos. Eu já devo ter confessado aqui para vocês que eu tenho uma tese caseira, né, uma tese de almanaque biotônico Fontoura, que simplesmente a grande parte dos nossos problemas vem do fato de que a nossa espécie evoluiu para viver 40 anos. Né? Curiosamente a gente inventou cultura, medicina, ciência e tal, e a gente está vivendo 90, né? Só que a partir dos 40 a garantia acaba, né? A garantia, e não só a garantia física acaba, mas anotem aí, essa é uma tese minha. O que acontece é que o mundo que te embalou, por exemplo, os festivais da década de 60, esse mundo morre.
né? Esse mundo morre, fica para trás e você continua, né? Você não foi feito para durar mais do que o seu mundo afetivo, né? Então, de uma hora para outra, você olha em volta e fala, meu Deus, que música é essa? Que cantora é essa que eu nunca ouvi falar? Mas se circula pela cidade, a cidade mudou. Então preparem-se, a partir dos 50, você é um estrangeiro no seu próprio mundo, simplesmente porque você está vivendo mais do que deveria pela sua capacidade de memória afetiva. Mas isso é uma tese minha. Mas voltando aqui para o artigo da BBC, né, o cérebro realmente passa por mudanças, digamos, estruturais entre 40 e 50 anos. O que acontece, pelo que eu entendi ali, eu entendi mais ou menos, porque o artigo poderia ser um pouquinho mais palatável, é que a capacidade do seu cérebro processar a glicose, a fonte de energia, vale lembrar, o cérebro corresponde a 2% do seu peso, mais ou menos, 1,5 kg aí, certo? Mas ele consome 20% da energia do seu corpo. Né? O cérebro é realmente mais ou menos como o ChatGPT, é uma esponja de energia, né? Consome energia louca. Né? Pois bem, ele começa a perder a capacidade de processar a glicose aos 40, 50 anos e ele começa a fazer algumas mudanças para conseguir funcionar, né? Mesmo com essa perda, né? Mesmo com esse decréscimo. E aí tem ali alguns nuances. Quais são os nuances? Você deixa de ser, sei lá, já não é tão capaz assim de aprender uma língua nova do zero, de se especializar em alguma coisa muito profunda. Você acaba reestruturando as suas conexões neurais para coisas um pouco mais genéricas, um pouco mais generalistas, aquilo que você eventualmente consideraria algum tipo de experiência ou sabedoria, não é? Mas sim, existem mudanças. Sim, existem mudanças e não adianta falar que a juventude está no seu coração, que é o que minha avó falava sempre, né? Na verdade muda, a gente tem que reconhecer, as coisas mudam e há maneiras de você fazer com que o seu cérebro continue funcionando relativamente bem ao longo do tempo. Adivinha como? Obviamente o óbvio, né? Comendo direitinho, não fazendo merda, fazendo exercício, fazendo ali, mantendo a cabeça ativa. Na verdade, talvez aqui o radinho de pilha seja aqui o meu passaporte contra a senilidade precoce, né? Porque eu estou sempre fazendo aqui de improviso, resgatando coisas da minha memória, aprendendo coisas novas. Então fica a dica para você não envelhecer um pouco antes da hora, porque a coisa parece bastante inevitável. E falando essa coisa de romantização, é muito curioso porque essa manhã, acho que uma das primeiras coisas que eu vi que tinha, olha, tem uma mensagem para você no Instagram, e eu acho que era a mensagem de um raríssimo, cujo nome eu não conheço, a pessoa usa um nickname ali, um ID um pouco impenetrável no Instagram, mas me recomendando o que deveria ser um vídeo inspiracional, em que tem ali um jovem que deve ter, sei lá, 17 anos, por aí, né, que está de repente ouvindo conselhos de um cara de meia idade, mais novo do que eu, inclusive, super empolgado. O cara fala, não, você que é jovem, você tem que começar a empreender. Veja, eu comecei com 15, eu comecei com uma empresa de jardinagem, e eu aprendi não sei o quê, e você tem que aprender, e você tem que fazer. E no vídeo o jovem, assim, prestando atenção, tal. Eu acho que é fake, porque eu teria saído correndo, pela simples razão que, eu não sei exatamente porquê, talvez é pela simples emoção, eu saio correndo de quem caga regras. Eu tenho uma absoluta alergia, uma repulsa por quem caga regras, sobretudo quando a pessoa vai se arvorar na sua própria experiência de vida. O cara vai dizer que rala desde não sei quantos anos, que se ele ralou, você tem que ralar também. Aí tem um pequeno parêntese aqui. Eu sempre recomendo ler o Dan Ariely, que é um autor israelense excepcional. Vou dar o link aqui para o livro dele, Previsivelmente Racionais. E o Dan já tinha feito vários experimentos em que ele concluiu o seguinte: toda vez que você passa por alguma experiência que é um perrengue e que no final você sai de mão abanando, ou seja, você realmente pagou mico, para o cérebro isso é uma coisa tão inaceitável, né? Como assim eu paguei mico? Que ele acaba ele acaba revertendo, né? E acaba transformando isso numa história gloriosa. Não, mas eu aprendi muito, eu cresci muito com essa doença, agora eu sou uma pessoa muito mais sábia. Não, na verdade você sofreu, né? Não, na verdade você apanhou, na verdade você tomou um chifre, na verdade você foi demitido via Zoom, né? E não adianta romantizar, o cérebro faz isso automaticamente. Então, quando alguém romantiza demais a sua própria trajetória, fique atento,
Primeiro porque pode ser uma coisa de ego, o cara pode ser um sociopata vaidoso, né? Mas também pode ser sinal de que ele está querendo que você entre na mesma roubada. Pode ver gente que se ralou muito, que se arrebentou todo na vida inteira, ele não fica contente, né, de você ter, não, você não pode ser feliz, você tem que sofrer como ele, né, porque eu acho que algumas das raríssimas aqui já devem ter sentido aquela pressão, como assim você não teve filho ainda, né, ou como assim você não casou ainda, como assim você não ficou rica ainda, como assim você... Então, muita calma nessa hora. Então, eu tenho uma certa alergia, né, eu conheci ao longo da vida e já convivi com gente que quando vem conversar com você é para falar de si próprio, né? Então, parece aquela piada que acho que é uma charge bastante bonitinha, em que o cara está na mesa com a mulher, olha, eu já falei muito de mim, agora eu quero ouvir você, o que você acha de mim? Né? Então, por favor, fuja, mas eu agradeço o cara ter compartilhado, provavelmente aquilo o emocionou. A única dica que eu dou se baseia aqui no Gilberto Gil, né? A minha educação emocional, talvez as minhas bússolas existenciais não tenham sido justamente de, sei lá, Abílio Diniz, Silvio Santos, sei lá quem, né? Mas tenham sido justamente do Gil e do Caetano. E eu me lembro daquela música absolutamente sensacional do Gilberto Gil, que é Oriente. Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Se oriente, rapaz, pela constatação de que a aranha vive do que tece. Né? Vê se não se esquece. E assim vai. Essa é uma música absolutamente maravilhosa. Para mim, foi muito mais inspiradora, né, do que qualquer outra coisa. Então, muita calma na hora de ouvir gurus, primeiro porque tem pessoas que efetivamente têm uma tara por cagar regra, né, elas têm uma tara por, né, tentar influenciar as pessoas, e também para serem admiradas. Normalmente elas vão estar com o microfone na mão, não vão sossegar enquanto não estiverem com o microfone na mão, não vão sossegar enquanto não virarem influencers e palestrantes de sucesso ou gurus de palco. Muita calma nessa hora. Você não é obrigado, não é porque o cara está com o microfone na mão que ele tem razão. E aliás, isso é muito oportuno lembrar essa questão, porque na sexta-feira agora eu estou super feliz, fui convidado pelo pessoal da Hubify para gravar um episódio, eles estão fazendo um evento que chama No Time for Gurus, Sem Tempo para Gurus, questionando justamente esse rumo que a social media tomou, de gente aí posando de guru de inteligência artificial, guru de lifestyle, guru de bem-estar, guru de sei lá do que mais, que o cara é guru de saúde física, né? E normalmente os caras estão, muitos deles estão ali atrás de um troco, estão ali atrás, né, de bater carteira das marcas, gente ali ganhando centenas de milhares de reais por mês, né, para de repente, não sei, falar bem de uma plataforma de jogo, né? Então, vou fazer um parêntese aqui, tem uma notícia da Folha que é especialmente repulsiva, revoltante, que você tem influenciadores mirins tentando convencer a garotada menor de idade a participar de plataformas de apostas. Essas plataformas de apostas são zilionárias, elas pagam estupidamente bem, mas isso, meus caros, é passaporte para o inferno. Eu sei que o inferno não existe, aliás, uma das grandes invenções da Igreja Católica foi o inferno. O céu é uma coisa meio esquisita, eu não entendo muito bem como é que funciona o céu, mas o inferno é uma ideia bárbara, eu acho que muitas pessoas deveriam se inspirar no inferno. Então, quem se vende para uma plataforma de games que vai seduzir crianças, pelo amor de Deus, isso é absolutamente inadmissível. Mas, pois bem, na sexta-feira eu vou ter o prazer de compartilhar ali o microfone com a Liliane Ferreira, que é uma figura que eu conheço de longa data, né, também é uma profissional de social media inteligentíssima, super articulada. Eu acho que vai ser legal. Mas eu estou pensando, já faz dias que eu estou pensando nessa história, de como que eu me apresento, porque eu tenho uma certa dificuldade em romantizar minha própria história. Não vou, estou lembrando aqui de figuras que eu conheci que se julgam um líder desde que saiu do útero, né, que vão contar a sua história de ascensão meteórica. A minha história é um caos, é uma montanha russa, é um zigue-zague. Eu mesmo não vejo sentido nenhum. Então, eu tenho uma certa dificuldade em me apresentar. Então, eu estou pensando em cantar aquela música do Gilberto Gil, que é o Extra. O segurança me pediu um crachá, eu disse nada de crachá meu chapa, eu sou um extra achado aqui no galpão abandonado, eu sei que eu vim ao mundo para... E assim vai. Essa música do Extra é sensacional. Um dia rico, um dia pobre, um dia no poder, um dia chanceler, um dia sem comer. Coincidiu de hoje ser meu dia de mendigo. Meu amigo, se eu pudesse, eu entraria aqui sem você me ver.
né? Então talvez seja uma boa maneira de eu me introduzir, porque eu tenho muita dificuldade de subir no salto alto e cagar alguma regra. Eu sei que todo santo dia aqui no Radinho eu estou falando, mas eu estou justamente expondo as minhas incertezas, eu estou expondo aqui as minhas descobertas, né? Nada disso aqui vai necessariamente tornar você, né, o cara mais rico da vizinhança, né, não vai fazer sua vida sexual florescer e você... Não, o caminho nunca foi esse, né? Então eu estou pensando aqui como é que vai ser essa conversa, não vai ser ao vivo, né, mas assim que isso estiver no ar, eu vou passar aqui o link para vocês, né, da Hubify, mas quando assim que estiver no ar, obviamente eu vou compartilhar com vocês. E falando em romantização, tem aqui eu li agora de manhã um artigo muito interessante sobre praticamente um romântico, um explorador dos sete mares. Não é o Tim Maia. Não, o Tim Maia está aí, né? Explorador dos sete mares, na verdade eu sou assim, né? Ou então você pode ser, como eu me identifico mais com Chico Buarque, eu não sei se eu nasci para enfrentar o mar ou faroleiro. Eu acho que eu sou mais faroleiro do que necessariamente um marinheiro. Mas voltando, né? O explorador dos sete mares, o Capitão Cook, hein? Um herói da Inglaterra, imagina, o cara que ali descobriu a Austrália, descobriu o Havaí, conheceu a Nova Zelândia, descobriu onde fica a Antártida, né? Realmente o cara é um gigante dos sete mares, mas a questão é que isso talvez valha a pena ser revisto, né? A gente não perguntou, por exemplo, a opinião dos maoris, que é aquele povo interessantíssimo que vive ali, né, na Nova Zelândia, nos arredores. A gente não perguntou para os aborígenes australianos, a gente não perguntou para os havaianos, porque aliás foi no Havaí em que ele se deu mal e acabou morrendo, sendo assassinado, trucidado, queimado, né? Não sobrou quase nada, sobraram uns ossinhos, né? Quando ele foi se meter com os havaianos, um povo altaneiro, um povo bastante independente, que nunca se dobrou a nenhuma potência colonial. Nós vamos falar um pouco do Capitão Cook, porque ele é um cara que começou a trabalhar na marinha, com a marinha mercante, né? Ele não queria, os pais acho que tinham algum negócio qualquer que eu já não lembro, e ele não achou graça nenhuma nisso. O rapaz tinha talento, botaram ele para estudar, e aí ele acabou indo parar na Marinha Mercante. Da Marinha Mercante ele acabou indo para a Royal Navy, e ele acabou fazendo uma carreira bastante rápida, não porque ele fosse, sei lá, um líder carismático, não, ele era simplesmente um cara muito eu acho que deve ser chato, na verdade, mas ele era um cara muito detalhista, um cara excelente para fazer mensurações, topografia, muito responsável, muito disciplinado, mas também uma pessoa sem muito brilho, né? Ele deixou muitos escritos, mas os escritos do cara, diários e tal, são um absoluto tédio. Não é que nem o Capitão Kirk, que arrumava uma namorada em cada canto, né? Que tinha grandes... Não. O cara era realmente um funcionário da coroa britânica, né? E aí ele recebeu, uma das primeiras missões que ele recebeu com seu navio Endeavour, que era aliás um navio feito para transportar carvão, né? Não era nenhum navio especial, não era Enterprise. O Endeavour, ele olha, é o seguinte, você vai numa missão para o Tahiti, né? Você vai numa missão científica, você vai ter que parar no lugar tal, no dia tal, na posição tal, porque você vai observar o trânsito de Vênus, né, ali pelo Sol, porque assim a gente vai calcular a distância da Terra ao Sol. Isso é um problema relativamente fácil de trigonometria, né, mas então é isso que você vai fazer lá. Mas olha, tem um envelopinho secreto aqui, quando você chegar lá, depois que você fizer essa coisa toda, você abre o envelope, né? Abre o envelope, ele abriu... Bom, primeiro que a missão científica foi um fracasso, ele não conseguiu observar nada. A única coisa de Vênus que aconteceu foi doenças venéreas sendo transmitidas para a população feminina local, né? Foram todas contaminadas com sífilis, né, pelos marinheiros, né? Um legado do imperialismo branco, é a sífilis. E aí, mas ele abriu o envelope e falou, olha, você tem uma missão secreta em nome do rei, né, em nome da coroa, que você tem que procurar um continente que a gente acha que existe. Né, era a Austrália, né? Ele já tinha ali alguns sinais. A Nova Zelândia já tinha sido descoberta, é uma palavra estúpida porque já tinha gente lá, né? Mas os holandeses tinham chegado na Nova Zelândia, algumas ilhas por ali, alguns arquipélagos, mas tinha ali alguns rumores que tinha mais alguma coisa mais ao sul, que hoje a gente sabe que é a Austrália, certo? Então ele tinha essa missão. Ele faz várias viagens, né? Então ele vai para Nova Zelândia, vai para cá, vai para lá, chega na beira da Austrália, né? É muito interessante porque quando ele conhece os povos originais ali, né? Quando ele encontra quem mesmo, acho que são os maoris, e a impressão que ele acaba deixando é muito interessante. Eu até separei aqui para falar com ele. Ficou muito impressionado com os maoris, mesmo sendo um homem branco, né? Um inglês. Ele falou, olha,
Ele está escrevendo que esses povos, por mais que eles aparentem ser miseráveis e paupérrimos, né, eles parecem mais felizes que os europeus. E aí vem o texto dele. A terra e o mar os provê com tudo que é necessário para a vida. Eles não cobiçam casas maravilhosas, eles não querem saber de mobílias de luxo, eles vivem num clima quente e agradável e ameno e com ar maravilhoso. Eles não dão valor a nada do que a gente ofereceu para eles. E eles também não querem levar nada do que a gente tem aqui para oferecer no navio os interessa. Essa, em minha opinião, fala que eles são providos por tudo que é necessário à vida e eles não têm nada supérfluo. Então veja, né, esse cara, um legítimo representante, né, da civilização europeia, ele olha para os caras com admiração, né, mas isso não o impediu de, em vários momentos, promover chacinas. Né? Então, sei lá, no momento X o cara está desembarcando não sei aonde, vem umas canoas de Maori ali que parecem agressivas, ele atira, passa fogo, bum, né? Não quero levar paulada na cabeça, então mata alguns aí. Num outro momento, de repente, uma cabra que eles deixaram para pastar ali na praia, a cabra desaparece, e aí eles saem numa expedição e simplesmente vai queimando aldeias e matando pessoas numa fúria genocida. Né? Ele tem momentos ali um pouquinho mais... Ele é um pouco contraditório. Né? Você percebe que ele não é necessariamente uma pessoa má, mas ele é filho do seu tempo. Né? Então ele fica sabendo que marinheiros que já tinham trabalhado com ele estavam num outro navio, né? E esses marinheiros descem para uma, sei lá para onde, será Nova Zelândia, não sei onde é que era exatamente, né? Eles descem lá para fazer alguma coisa, descem a 10 marinheiros e encontram com os maoris, aí um maori rouba alguma coisa, um pedaço de pão, o inglês fica puto, dá um tiro no maori, adivinha o que acontece? Os 10 marinheiros são mortos e devorados, né? Porque os maoris nessa hora não tem nenhum preconceito com relação à fonte de proteína. Ele fica horrorizado com essa história, né? Mais para frente ele dá um jeito de voltar para aquela mesma ilha, ele vai convidar lá o chefe e ao invés de, sei lá, os marinheiros, você tem que matar esse cara é um canibal, esse cara matou os nossos irmãos, né? Ele resolve ser civilizado, convida o cara para jantar, etc e tal, mas dali para frente os marinheiros perdem o respeito por ele e aí talvez por conta disso, nas próximas interações com os nativos, ele é praticamente a foice da morte, né? O cara mata a gente pra caramba. E então é interessante porque, embora tenha estátuas do Cook por tudo quanto é canto, algumas já caíram, né? Então você tem no Havaí, em vários países ali que foram, entre aspas, né, descobertos pelo Cook. Imagina, os nativos derrubaram a estátua, se tem um obelisco, eles picharam o obelisco, essa daqui é terra nossa, onde já se viu, vocês são bárbaros invasores, veja, considerando os europeus bárbaros, o que eu tendo a concordar. Não é? Então, veja bem, não, precisamos refletir a respeito. Os maori falam, não, já refletimos aqui há 300 anos, não tem mais o que refletir. Não queremos mais saber desse cara. Então, veja, não sei qual foi o teu contato com esses grandes heróis da civilização, né, o Capitão Cook, o Colombo, vai falando outros aí, Cortez, mas aqui no Radinho a gente está sempre mostrando que eles eram filhos do seu tempo e muitas dessas narrativas hoje não fazem mais sentido, né? Eu sei que o nosso exército lá venera Duque de Caxias, mas vamos lembrar que a Guerra do Paraguai foi de uma maldade, uma atrocidade, uma perversidade absolutamente inominável, né? Porque na época não tinha Convenção de Genebra, né, para tentar segurar um pouco a onda, então eu não sei se eu me orgulharia dos grandes feitos do exército brasileiro. Os paraguaios provavelmente têm uma opinião bastante distinta e têm direito a ela. E só para concluir, aquele episódio do The Rest is History que eu falei, que falava sobre os dragões, eu terminei de ouvir e foi absolutamente genial. É muito interessante porque, veja só, né, você tem ali um santo, que é um santo guerreiro, né, as histórias vão se... No começo ele não era guerreiro, ele provavelmente era um funcionário público romano, não tinha dragão nenhum, mas de uma hora para outra tem dragão ou tem serpente, aí dele vira um guerreiro, de repente tem armadura, e de repente ele é um cavaleiro medieval, coitado, ele vão fazendo o que eles bem entendem com a narrativa desse herói, não é? E o que é muito interessante é que, veja bem, quando a Inglaterra
se torna protestante, ou os caras brigam lá com o Papa, se torna protestante, vira anglicano, certo? Certo. Então, se eles são protestantes, não tem santo nenhum. Né? Ainda mais que os santos ingleses eram pessoas de verdade. Você tem Thomas Becket, você tem Edward o Confessor, eram pessoas de verdade, que nasceram, morreram e foram enterradas, e tem lá os lugares de peregrinação, era gente que existia. Então, esses foram abolidos, ainda mais porque se eles existiam e tem ali um lugar, é um foco possível de resistência. Mas São Jorge, que era popularíssimo, ele não era ninguém ali do pedaço, né? Ele, em princípio, tinha nascido muito longe. Aliás, numa época, onde nasceu? Na Capadócia, né? Nasceu lá no Oriente. Né? Então, veja, ele nasceu num terreno quase mítico, quase fantasioso, né? Ele nasceu antes dos papas, dessa confusão toda, né? Então, esse santo, em princípio, ainda mais que ele era muito popular, né? Que falou, quer saber, deixa o São Jorge aí. O que é uma coisa estranha, né? Protestante com santo. Mas, de novo, ele tinha esse passaporte internacional, né? Ele tinha essa aura, como se ele... É lógico, um personagem tão completamente fantasioso, né? Que de uma hora para outra está com dragões e armaduras, essa confusão toda. E aí tem uma outra questão. Primeiro, essa questão que é curiosíssima, né? Ele acaba virando padroeiro da Inglaterra, do país de Gales, sei lá mais da onde, né? Tem ordens de cavaleiros em nome do São Jorge, a armadura com a cruz de São Jorge, assim vai. Não é? Mas o que é muito interessante é que uma outra fonte de inspiração para aquilo que acabou virando o São Jorge é um personagem da mitologia grega chamado Belerofonte, que para mim Belerofonte parece o Harry Belafonte, um cantor de música latina. Não, Belerofonte era um herói que tinha um cavalo alado, que era Pégasus, e que tem lá uns episódios em que ele vai matar uns monstros e tal. Então veja, a história de São Jorge é absolutamente fascinante, não só porque ele vai incorporando várias coisas ao sabor do tempo, ao sabor da época, ao sabor da cultura, coisas que de repente não tinham nada a ver com a vida dele na Capadócia. Ele provavelmente, sei lá, se converteu ao cristianismo, o imperador Diocleciano pediu para ele fazer uma coisa que ele não quis, e ele resistiu e foi torturado, como muita gente foi torturada pelo Diocleciano. Não tinha dragão, o cara provavelmente não era um soldado, não tinha cavalo nenhum, não tinha armadura, não tinha lança, ele simplesmente foi popular no começo por causa do martírio. Martírio, né? Martírio que parece ser uma coisa que fascina muitas correntes religiosas. Vale lembrar, o catolicismo está cheio de santos mártires, aí você fica descrevendo aqueles martírios pavorosos, né? Língua, coração, sei lá o que mais. O islamismo também, se você for um mártir, você vai direto para o céu e vai ser premiado com várias virgens, certo? Que coisa, ok. Então, voltando aqui para o nosso amigo São Jorge, a história desse de novo, e para mim São Jorge é a música do Caetano Veloso, né? A gente fecha o círculo aqui, voltando, como é que era? Jorge sentou praça na cavalaria, né? E assim vai, que meus inimigos não tenham pés e braços, e foram, em suma, para mim, veja só, depois de tantas reviravoltas, o São Jorge chega até o meu repertório afetivo através da Umbanda. Raríssimos, raríssimas e raríssimes, cuidem-se, por favor. Um forte abraço e até amanhã.